Muito bem, amigos, estamos de volta, dando sequência e agora entrando já numa etapa não menos importante, mas uma etapa final da nossa Lei Maria da Penha, falando sobre os procedimentos. É aqui nos procedimentos que o legislador mostrou toda a sua habilidade e a sua genialidade. Ele mostrou aqui, pessoal, o porquê e como facilitar a situação da mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar. Então vamos dar uma olhadinha nos artigos que versam sobre os procedimentos. Venham comigo. Título 4 dos procedimentos. A gente começa aqui no artigo 13. Olha o que o artigo 13 diz. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nessa lei. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que o CPP, o CPC e o ECA e o Estatuto do Idoso, CPP, CPC, ECA e Estatuto do Idoso são subsidiários, ou seja, toda vez que a Lei Maria da Penha silenciar sobre determinado assunto, toda vez que ela não falar sobre determinado assunto, esses cadernos legislativos vão prevalecer. O Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. É apenas isso. Eles são subsidiários, porque é óbvio que a Lei Maria da Penha não vai conseguir prever tudo o que pode prever. Então, muitas coisas ela silencia. Nós buscamos subsidiariamente nessas outras leis. Certo? Artigo 14. Bom, finalmente, o artigo 14 fala, meus amigos, da criação dos nossos juizados de violência doméstica e familiar. Acompanhem comigo, por gentileza, a leitura e coloquem como destaque especial esse artigo 14. Ele diz assim: os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária, justiça comum, com competência, e isso aqui eu vou botar com outra cor, para que vocês entendam o motivo. Com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos Estados, para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Meus caros, olha só como o legislador teve aqui uma sensibilidade ao criar esse dispositivo. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte: imagina que uma mulher sofre violência física do marido. Vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Mas, ao mesmo tempo, ela quer a separação. E o policial diz: olha, a separação não é aqui, tem que ir em tal lugar. Ela vai até esse tal lugar. Chega lá, pede a separação e pede também danos morais. Aí a pessoa diz: não, danos morais não é aqui, é em outro lugar. Lá vai ela, pede danos morais e pede guarda dos filhos. A pessoa diz: guarda dos filhos não é aqui, é em outro lugar.
Vocês percebem que o sofrimento psicológico dessa mulher acaba aumentando? Ocorre uma revitimização? O calvário que ela tem para buscar os seus direitos? Além dela ter sofrido essa violência, é como se o Estado praticasse uma outra violência contra ela. Então, por isso, se criou um órgão único, que é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, órgão da justiça civil e criminal. Ou seja, é o famoso posto Ipiranga para a mulher. Tudo é num local só. Tudo ela busca em um único lugar. Quer representar criminalmente? Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Quer separação de corpos? Quer guarda dos filhos? Quer pensão? Quer danos morais? Tudo no mesmo lugar. Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Ela não precisa, então, ir peregrinando de lugar em lugar. Um único órgão. Lembrando que Juizado de Violência Doméstica e Familiar não é a mesma coisa que juizados especiais cíveis e criminais. Lembrem que é incompatível na Lei Maria da Penha a aplicação da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Lembrem dessa incompatibilidade. Certinho? Então, um pouquinho de cuidado nesse ponto. Por isso que eu disse que esse artigo ele foi um dos artigos de maior sensibilidade da lei. Mas aí surge uma pergunta, né? Tá, essa lei surgiu em 2006. É óbvio que a implantação desses juizados não se deu da noite para o dia. Se levou um tempo para se obter. Como que ficou isso? Como que ficou essa questão? Como é que fica até implantar os juizados essas questões de violência da mulher? Outra sensibilidade do legislador. Lá nas disposições finais, se estabeleceu o artigo 33, na verdade, disposições transitórias, né? Olha como é genial o que as disposições transitórias nos diz. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 dessa lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. E tem preferência, inclusive, o processo e julgamento. Então, o legislador pensou, claro que vai demorar para a implementação dos juizados de violência doméstica e familiar. Evidente que vai demorar, mas até lá é preciso um paliativo, é preciso que algo vá resolvendo. Criou-se uma disposição transitória, colocando as varas criminais, isso já caiu em prova, como sendo o órgão competente. Certinho? Muito bem. Voltando lá para onde nós estamos, então. O artigo 14 tem um parágrafo único que diz: os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Só fechar aqui. O que isso quer dizer, meus amigos? Isso quer dizer que podemos ter uma audiência à noite, por exemplo. Se o Código de Organização Judiciária dos Estados permitir, nada impede.
Simples regrinha. Regrinha do artigo 14A, essa a gente tem que colocar com destaque. Vamos destacar bem o 14A, meus amigos, por gentileza. A ofendida, ou seja, a vítima, tem a opção de propor a ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na verdade, nunca é demais ressaltar, dar essa importância, né? Antes ela já podia praticar todos os atos nos juizados, mas alguns ainda havia algumas dúvidas, agora não há dúvida nenhuma, certo? Então está aqui, ação de divórcio, dissolução de união estável no próprio juizado. Tem exclusão? Tem exclusão. A exclusão é importante do artigo 1º. Exclui-se da competência do juizado a pretensão relacionada à partilha de bens. Partilha de bens tem que ir para a respectiva vara de família. Lá na vara de família vai se tratar desse assunto. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o juizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação passa a ser preferencial. Terá preferência no juízo onde estiver. Óbvio, por quê? Porque os casos de violência doméstica sempre têm preferência em relação aos outros. Certinho? Muito bem. Daqui, eu quero que vocês cuidem um outro artigo que é o artigo 16. Muita atenção para o artigo 16. Olhem só o que ele diz. Só arrumar aqui. Vamos primeiro fazer a simples leitura do 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Meus caros, desse artigo, a gente tira uma primeira conclusão. Qual é a primeira conclusão? A primeira conclusão é que é possível que a ofendida renuncie à ação. Se vier uma questão em prova dizendo que as pretensões da Lei Maria da Penha são irrenunciáveis, está errado. É possível a renúncia. Está dito claramente no artigo 16. Agora, não é tão fácil assim. Olha como o legislador é perspicaz. Ele facilitou a vida da ofendida na busca dos seus direitos, ao criar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Criou o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, beleza. Facilitou a vida dela, busca tudo num lugar só. Agora, se ela quiser abrir mão dos seus direitos, se ela quiser recuar, aí o legislador botou uma série de requisitos, que eu posso dizer, entre aspas, que são empecilhos. Por quê, meus amigos? Por que botou essas dificuldades? Para que ela não tome nenhuma decisão no calor da emoção. Tem um filme famoso, pena não me lembrar agora, acho que é Dormindo com o Inimigo, em que a mulher era agredida, depois recebia flores, perdoava, depois era agredida novamente. Então, esses requisitos que estão no artigo 16,
Eles realmente colocam, amigos, obrigatoriamente certos prazos até a obtenção efetiva da renúncia. Primeiro, não pode ser em qualquer crime. Começa por aí. Não pode ser em qualquer crime. Tem que ser em crime de ação penal pública condicionada à representação da ofendida. Ah, pode ser lesão corporal? Não. Por que que não pode ser lesão corporal? Porque lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. É importante lembrar isso. Mas pode ser, por exemplo, relacionado ao crime de ameaça. O artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto, de causar-lhe mal injusto ou grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Certo? Meus amigos, questão interessante aqui. Primeira coisa, a ação tem que ser pública condicionada à representação. Incondicionada, não há chance nenhuma da ofendida renunciar. Mas basta ser um crime de ação penal pública condicionada à representação? Não, não. Tem que ser, para começar, perante o juiz. Não adianta ir na delegacia e dizer para o delegado, eu estou renunciando. Eu representei contra ele, mas ele estava agressivo porque bebeu, agora não bebe mais, não ameaça mais, eu quero retirar. Não, é só perante o juiz. É o que o artigo 16 está propondo. Só perante o juiz. Adianta chegar lá no juiz e o juiz já tomar o termo e renunciar? Não. Vai ter mais um tempo aqui. Tem que ser em uma audiência especialmente designada com tal finalidade. E é óbvio que o juiz não vai marcar para o outro dia. Essa audiência pode levar até 1 mês, 2 meses para acontecer. E é um bom tempo para refletir. Certo? Outro requisito, a denúncia não pode ter sido recebida pelo juiz. Se o juiz receber a denúncia, já não cabe mais... Desculpe. Se o juiz receber a denúncia, não é mais possível renunciar. Agora, é claro, o juiz tem um bom senso. O juiz sabe que é direito da ofendida, preenchidos os requisitos legais, renunciar. O magistrado sabe disso. Então, se vem o pedido de renúncia e ele está com a ação na mesa para receber, ele já não recebe. Ele converte em diligência e designa a audiência para essa renúncia. Certo? Além disso, tem que ser ouvido o MP. O que o Ministério Público vai falar nessa audiência? O que o MP vai dizer? Muitos dizem, quando eu pergunto isso, eles vão dizer, o MP vai dizer para ela não renunciar, vai convencê-la a não renunciar. Amigos, o MP não vai fazer isso, porque é direito dela renunciar, é um direito que ela possui. Então ele não vai fazer isso, certo? Ele não fará isso. Na verdade, quando o Ministério Público for falar, se manifestar na audiência, ele simplesmente vai dizer quais vão ser as consequências se ela renunciar. Olha, dona Maria, se a senhora renunciar, as ameaças podem voltar a ocorrer. Se a senhora renunciar, nada acontecerá com o agressor. Se a senhora renunciar, vai ficar tudo do jeito que está. Apenas vai informar as consequências. Aí, preenchido tudo isso, é um crime de ação penal pública condicionada, foi numa audiência especial perante o juiz, não houve o recebimento da denúncia, foi ouvido o MP. Se ela quiser, então, ela renuncia, é feito o termo de renúncia e acabou. É possível, então, renúncia em ação da Lei Maria da Penha? É possível. Na lesão corporal é possível? Não, porque na lesão corporal o crime é de ação penal pública incondicionada. Certo? Então, um cuidado muito especial ao 16. Um cuidado também muito especial ao artigo 17.
Artigo 17 merece um cuidado especial também. Fala em vedação. Olha aqui, ó. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica. Penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária. Prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Amigos, o legislador foi muito inteligente. Primeiro que pena de cesta básica não existe. Cesta básica é uma medida alternativa lá da Lei 9.099 de 95, da Lei dos Juizados Especiais Criminais. E nós sabemos muito bem que a Lei dos Juizados Especiais Criminais é incompatível com a Lei Maria da Penha, certo? Não pode. Outra, está proibindo prestação pecuniária, um pagamento em dinheiro. E é justo, amigos, isso é para evitar que o indivíduo pense que para bater basta pagar. E assim evita criar uma tarifa de pancada. Soco no estômago, R$250. Pontapé na costela, R$500. Dente quebrado, 150. Ou seja, é para evitar isso. Então, nenhum dinheiro vai pagar a questão da aplicação da pena. Multa é possível? É possível, só não é possível isoladamente. A pena de multa, ela tem que vir cumulada com alguma outra pena também, com alguma outra medida. Pode ser uma pena privativa de liberdade, pode ser uma pena restritiva de direitos, certo? Aí pode vir. Só multa pode? Não. Multa e cesta básica? Não. Multa e prestação pecuniária? Não. Cesta básica e prestação pecuniária? Não. Só cesta básica? Não. Só prestação pecuniária? Não. Detenção de 6 meses e multa? Pode, porque aí não é aplicação isolada de multa. Certinho? Cuidado muito especial também, então, a esse artigo 17 aqui. Volta e meia ele cai em prova. E assim, nós vencemos o número 8. Vencemos os procedimentos. Entramos agora no número 9. As MPUs. Medidas protetivas de urgência. Amigos, no momento que uma mulher denuncia um agressor, até que seja feita justiça, certo? Até que a justiça seja feita, isso leva tempo. E nada garante que essa mulher está segura. Certo? Muitas vezes o homem não aceita o fim do relacionamento e começa as perseguições, as ligações, os telefonemas, as ameaças, certo? Então, a violência psicológica pode ser mais intensificada. Algumas medidas protetivas são imperiosas, são necessárias para garantir a segurança ou o bem-estar da mulher. Infelizmente, nem sempre as medidas protetivas são eficazes. Infelizmente não, mas sem elas, com certeza, seria muito pior. Vamos falar sobre essas medidas protetivas? Primeiro, as disposições gerais delas.
Recebido o expediente com o pedido da ofendida de quê, meus amigos? O pedido de medida protetiva. A ofendida pediu uma medida protetiva de urgência. O caberá ao juiz, no prazo de 48 horas. É fácil lembrar essas 48 horas. É bem fácil. É o prazo que a polícia tem para remeter o pedido. Vocês lembram? A polícia tem 48 horas para remeter o pedido da ofendida de medidas protetivas de urgência em expediente apartado. O juiz, ao receber esse expediente apartado, ele tem até 48 horas também para decidir se concede a medida protetiva de urgência ou se não concede a medida. Então, tá aqui, ó, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas. Primeiro ele vai dizer, entendo que cabe medida protetiva de urgência. Ou então ele vai dizer, entendo que não cabe. Mas se ele entender que cabe medida, ele tem que especificar quais são. E nós vamos ver alguns exemplos daqui a alguns artigos, certo? Mas está bem claro ali, então, conhecer do expediente e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. 2. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para ajuizamento da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. Lembrando, amigos, que tudo agora é o juizado de violência doméstica que faz, certo? Inclusive a mulher nessa situação de violência, por estar em maior vulnerabilidade, certo? Pode gerar esse tipo de situação também. 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 4. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor. Lembra que a polícia tinha a função de informar? Fazer a informação? Agora, meus amigos, ele pode determinar a apreensão imediata. Bom, como pode se dar essa medida protetiva de urgência? De que maneira que ela pode se dar? Eu vou explicar para vocês agora, após um breve intervalinho. Segura 5 minutinhos aí, já retornamos.